Voltando ao enunciado, então. Temos o caso aqui da validação do uso efetivo de um radar para redução de velocidade. Você vai controlar isso ou verificar isso a partir do controle de tempo de percurso entre a Bambini e o IE Unicamp, ou seja, caminho pelo tapetão, né? Tem um grupo de controle com 12 carros que foram monitorados e o seu tempo controlado, medido, e um grupo de tratamento composto por 16 carrinhos da mesma marca, modelo, ano, enfim, as mesmas características, né, para você tirar qualquer outro viés, né? Fazendo o mesmo percurso, você para lá e controla o tempo, né? Então, você tem esse grupo de controle e esse grupo de tratamento. Percebe que os carrinhos são aleatórios, a partir do conjunto de carros da mesma marca, modelo e outras características, né? E você quer verificar se, de fato, esse radar inibe os motoristas e contribui para reduzir a velocidade média, ou seja, para aumentar o tempo do percurso, né? Isso aqui, ó, esses dados, 12, 8, 15, 20, são tempos de percurso realizados por esses carros amostrados, né? Então, se o radar fez efeito, a princípio, esse tempo tem que ter aumentado, né? Com isso, ó, você vai depois lá para o R, né? E você verifica, olha, eu tenho aqui essas amostras, né? Eu tenho como determinar o tamanho das amostras que estão aqui, ó. Tamanho da amostra para o grupo de controle, outra para o grupo de tratamento. A partir destas observações, você vai poder calcular as médias, né? Imagina que é a tua amostra lá do Enem, ou a tua amostra da Conveste, né? Você tem como calcular as médias, você tem como calcular as variâncias amostrais para cada uma, né? Aí você vai ter que fazer algumas suposições, porque normalmente você só tem essa amostra, não te fala mais nada, né? E que nem eu falei no vídeo, em um primeiro momento, se você não tem as médias, você não vai ter também as variâncias populacionais. Então, o que você assume nesse caso? Você vai assumir que as variâncias de ambos são iguais ou são diferentes, né? Neste caso, né, a partir de estudos anteriores disso enunciado, né, mostram que o comportamento da variável de interesse segue uma distribuição normal e que os radares não alteram a variabilidade do tempo desse percurso, ou seja, te falam, dado que se trata da mesma rua, do mesmo modelo de carros, e mais nada alterou a dinâmica do trânsito nesse intervalo, né, nessa rua, no tapetão, né, a princípio se assume que a variabilidade não muda, ou seja, a variância no grupo de controle é o mesmo que a variância no grupo de tratamento. As variâncias, quando eu falo, são as populacionais, né, os sigmas, né? Então, nesse caso, a gente vai ter isso aqui, né? Vai ser igual à variância do grupo de tratamento, mas você não tem essas variâncias, né? Dado que elas são iguais, você vai estar no caso 2A, que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Espero que tenham visto, se não, então vai lá e olha, porque vai ser tema da atividade de amanhã, né? Temos este caso. Podia ser diferente? Podia ser diferente. Normalmente, não vão ter estudos que te garantam isso. Então, ou você assume alguma coisa como este caso, ó, o radar não aumentou a variabilidade ali no tempo de percurso, né? Vai dar na mesma. Então, vamos assumir isso. Em outros casos, você não vai ter muita noção a respeito dessa distribuição. Então, você vai ter que fazer antes um teste. Um teste do quê? Para verificar se isso de fato acontece, se essas variâncias podem ser ou não consideradas iguais. E a partir desse resultado, você passa em um segundo momento para o teste sobre as médias, né? Isso eu vou mostrar na semana que vem, né, que seria o procedimento completo. Primeiro um teste sobre as variâncias, para identificar em que caso você se encontra, e depois o teste sobre as médias, né? Neste caso, já nos dizem, né, porque eu ainda não te ensinei, né, como fazer isto, né? Então, eu assumo isso e estou no caso 2A. Estando no caso 2A, eu vou ter que calcular uma única estimativa para esta variância a partir
duas estimativas pontuais que a gente tem. Não vou descartar informação. Quanto mais informação eu uso, melhor, né? É como se, no fundo, eu estivesse utilizando aqui uma amostra de tamanho 28 para estimar a variância. É melhor que usar uma amostra de 12 ou uma amostra com 16 observações, né? Então, a gente vai calcular isso no R, e agora precisamos definir as nossas hipóteses, porque são estas hipóteses que definem todo o jeitinho do teste, né? Os passos para todos os testes são os mesmos, gente, é a mesma receita de bolo, né? O que muda é o instrumento, né? É instrumento, e, portanto, a distribuição amostral que você vai utilizar, mas a sequência de passos é a mesma, até cansa já, né? É tudo sempre a mesma sequência, né? Mas a meta da disciplina é essa, você aprender a fazer bons testes de hipóteses, porque com isso você vai se dar super bem em econometria, né? Que é o objetivo fim da cadeia toda, tá? Muito bem. Olha só, se quero verificar que o radar funcionou, eu tenho que verificar se a média no tempo de percurso no grupo de tratamento é maior que a média no tempo de percurso do tempo de controle. Ou seja, a afirmação que eu devo verificar é essa aqui, ó, se a média do tratamento é maior que a média do grupo de controle, né? E como é que eu vou validar isso? Bom, se eu demonstrar que essas médias são iguais, eu vou ter que rejeitar essa afirmação, né? Portanto, a minha hipótese nula contém a igualdade, a afirmação, a hipótese sobre a igualdade dessas médias nos tempos de percurso, e a hipótese alternativa vai ser justamente que não, que a média do grupo de tratamento aumentou e, portanto, os radares foram eficientes para diminuir a velocidade dos motoristas, tá? Para controlá-los. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Não? Professora, eu tenho uma, na verdade. Fala bem. Mais um reforço mesmo. Então, quando a questão não fala nada sobre as variâncias, então eu posso assumir que elas são iguais? Não. Você ou utiliza outras informações para complementar e decidir que, de fato, você pode assumir isso. Veja que aqui no enunciado ele fala, os estudos anteriores falam que não altera a variabilidade, né? Uhum. Normalmente eu não vou te falar nada. Então, dependendo do caso, você pode considerar, às vezes você tem insights a mais, especialistas, enfim, uma equipe, né, que chega na conclusão que fala, olha, não é para a variância mudar, então podemos considerar que as variâncias são iguais em ambas as populações, né? Antes e depois do radar, no caso, né? Ou antes e depois das ações afirmativas no vestibular do Unicamp, entendeu? Ou antes e depois de uma política de inclusão da mulher na indústria, né, que tem uma representatividade baixa, né, enfim, né? Agora, se não falar nada, se você está perdido mesmo, o passo é passo 1, teste sobre as variâncias, a partir dessas amostras. Aí você verifica, as variâncias são iguais ou são diferentes? Você vai ter uma hipótese de igualdade. Se você refuta essa hipótese, você tem que ir para o caso das variâncias desconhecidas e diferentes, né? Ah, sim, Ficou claro? ficou sim, entendi, obrigado. Tá? Então, a princípio, não dá para assumir nada. Você tem que ver e vai ser caso a caso, tá? Ok, definimos as nossas hipóteses nula e alternativa, né? Perceba que um teste unilateral. Sabemos que a estatística que vamos usar, então, é a estatística T, porque a variância é desconhecida. Olha que eu vou usar aqui esse estimador para essa variância. E a estatística T surge de transformar a diferença amostral de médias com uma esperança igual a zero agora, da onde que vem esse zero, vem da hipótese nula. Ó. Se você passa essa média do grupo de controle para a esquerda, a diferença das médias vai ser zero, né? O delta que a gente fala nos slides, né? E divide pelo desvio padrão dessa diferença amostral. Esta estatística, ou esta variável aleatória, vai ter uma distribuição, então, T de student, com NC mais NT menos 2 graus de liberdade, né?
Este desvio padrão, ó, lembra que a diferença amostral tende a ter uma distribuição normal com média igual à diferença, né, dada pela hipótese nula que é o delta, no caso aqui vai ser igual a zero, e a variância é aquela variância do controle sobre o grupo de controle mais a variância do tratamento sobre o tamanho da amostra do grupo de tratamento. Essas duas variâncias são iguais, né? Então, aqui vai vir o S ao quadrado C, aliás, P, e aqui também, o S ao quadrado P. Por que que vem esse S, não o sigma? Porque eu não tenho esse sigma aqui, né? Que seria igual. Então, a melhor coisa que eu tenho aqui para usar e seguir é a estimativa aqui ponderada, o S ao quadrado P, né? Então, isso aqui não vai ser mais normal, vai ser uma distribuição T. Por quê? Porque eu desconheço a variância. Por isso que isso aqui, ó, né, essa estatística, essa variável aleatória tem uma distribuição T de student, né? E essa proxy do desvio padrão da diferença amostral vai ser dada a partir dessa estimativa aqui da variância, tá? Com isso, nós temos como calcular, então, a estatística observada, né? Calculamos a estatística observada. E o enunciado nos pede para fazer por p-valor. Eu vou fazer só por p-valor aqui também, né? Até porque tem gente que pediu para explicar melhor essa questão do p-valor. Então, perceba, o p-valor, né, consiste em determinar a chance de uma amostra extrema, né? Da amostra ou amostras mais extremas, né? Então, suponha que essa estatística, ó, deu por aqui um valor positivo, né? Esse aqui vai suponha que seja o meu TEOPS, né? Se a amostra for muito, muito esquisita, né, pode ser que a distribuição que a gente assumiu a partir da hipótese nula esteja errada. Então, a hipótese nula é falsa, né? Como é que eu vou saber que tão rara é essa amostra e qual é a chance de conseguir amostras mais extremas ainda? Calculando essa probabilidade, né? E qual que é a amostra extrema? Olha, se a minha estatística está mais perto ou mais para o lado da cauda direita, amostras extremas estariam dadas por ou representadas por estatísticas ainda mais à direita, né? Então, neste caso, o p-valor estaria dado por toda esta área aqui, à direita da estatística, né? Por quê? Porque é a chance de obter a amostra que eu tirei, ou ainda amostras mais extremas, ó. As estatísticas maiores estão aqui à direita, ó, né? Já por outro lado, se a minha estatística observada na distribuição aqui, suponha que é simétrica, né, toda, né, no zero. Suponha que essa estatística agora deu aqui, ó, mais para a esquerda da distribuição, né? Estatísticas mais extremas vão estar à esquerda desse cara, né? Percebe como a chance diminui ainda mais? Então, são estatísticas mais raras de acontecerem sob esta distribuição, né? Aqui também, ó, estatísticas mais raras, mais extremas, estão mais à direita. Estatísticas mais raras, mais extremas, neste caso, estão mais à esquerda. Então, neste caso, o meu p-valor vai ser dado por essa área, né? Porque é essa área que me representa a chance de ter estatísticas menores iguais à estatística que eu obtive na amostra, né? Então, tudo vai depender de como é que é a tua estatística observada para o cálculo do p-valor. Pode estar associada à cauda direita ou à cauda extrema. Em ambos os casos, eu tenho o cálculo de um p-valor. Neste caso, primeiro aqui, ó, eu vi que tinha confusão com relação a quando que eu subtraio, né, 1 menos p e não sei o quê, né. Lembra que a função, por exemplo, pt, né, de TOPS, tem os graus de liberdade aqui, né, que eu vou pôr aqui, que é ele, tá? GL de graus de liberdade. Este cara aqui, ó, é o quê? A probabilidade de T ser menor ou igual que TOPS, né? Lembra que essas funções de probabilidade no R me dão sempre a área esquerda, né? Então, neste caso, esta probabilidade, ó, já vai ser isso aqui, ó, essa área em azul aqui. Eu vou até marcar, ó, essa probabilidade, direto usando a função PT, né, vai representar esta área em azul aqui.
Vou até marcar com verde essa área, ó, para você não confundir. Já essa área em verde, ó, é diferente, né? É diferente, porque essa área, olha a probabilidade aqui, ó, com o menor ou igual, e a probabilidade que me representa aqui, o p-valor, é maior ou igual, né? Então, enquanto isso aqui, todinho, é justamente esse PT que está aqui em azul, ó, né? É tudo isso aqui. Neste caso, em que o p-valor está associado à cauda direita, percebe que eu vou ter que calcular a diferença, né? Então, nesse caso, essa probabilidade vai ser igual a 1 menos a área em azul, que vai ser justamente o PT de TOPS e os graus de liberdade. Por isso que alguns se confundiram, né, na atividade 11, quem tentou fazer, né, o p-valor estava à direita, então não tenho como conseguir esta probabilidade direto usando a função PT no R. Eu tenho que calcular o complemento, né, o complemento para poder chegar ao p-valor correto quando ele se encontra à direita da distribuição, tá? Tudo bem, gente? Carol, cadê a Carol? Tem uma Carol que estava com dúvidas disso. E mais gente ainda. Ali teve uns 3, 4 alunos que me mandaram mensagens com dúvidas similares, tá? Bom, eu saí aqui um pouco. Se ainda tem dúvidas, podemos conversar no final, tá? Mas reparem, isso aqui é mero cálculo de probabilidade, tá? E, obviamente, condicionado à forma em como a função PT, ai, perdão, PT, P-norm, P-tisc, né? Depois a gente vai ver outras, né? Acho que PF, se não me engano, tá? Da distribuição F. Todas elas funcionam desse mesmo jeito. Então, se você entendeu o p-valor para uma, é fácil mudar para as outras, tá? A sequência é a mesma, só mudou o instrumento, mudou a distribuição, mas o jeitinho é exatamente o mesmo, tá? Bom, isso é esclarecendo, então, o conceito de p-valor e como calcular ele, né? Uma questão mais prática, tá? No momento. Temos aqui o resumo da ópera, então, olha aqui as hipóteses, eu vou passar, então, para o R e já te mostro, né, como a gente faz esse cálculo. Eu não sei se a letra está de um tamanho bom, peraí, esqueci de mudar. Vamos ver, acho que assim fica melhor. Ok, temos aqui enunciado, você gera os seus vetores com os grupos de controle de tratamento. Talvez você tenha uma base, você sabe igual, vai ser alguma coluna, alguma linha, enfim, dependendo de como seja o seu conjunto. Posso determinar o tamanho das amostras só com a função comprimento, né? Length do pacote básico do R. Sabemos que vamos a considerar que as variâncias são desconhecidas, porém iguais, então estamos no caso 2A de todas as possibilidades de comparação de médias. Temos que verificar se o tempo médio de percurso aumenta, se aumenta é porque o radar funcionou. Então, as nossas hipóteses nula e alternativa serão essas, né? Um teste unilateral, né? Percebe que isso aqui, ó, vai ser igual a isso, não é? A média no grupo de tratamento menos a média no grupo de controle é igual a zero, né? Versus a nossa hipótese alternativa, diferença de médias maior que zero. É a mesma coisa. Por isso que essa hipótese nula, ó, nos diz que a diferença de médias populacionais é zero, portanto, esperança da diferença amostral, que a gente sabe que é um estimador não viesado, vai ser zero, tá? Aqui, ó, a estatística T, então, vai ser dado por este valor aqui, ó, o desvio padrão da diferença, né, amostral de médias. Aqui, ó, se você quer verificar, por exemplo, olha, a diferença na média dos tempos de percurso é igual a 5 minutos, aqui teria que vir o 5,
tá? Então, tomem cuidado com isso. O Bussabe tem vários exemplos, vários exercícios com isso aqui, que às vezes pega você de surpresa. Você quer verificar, por exemplo, olha, temos diferença salarial de R$ 100 entre homens e mulheres no setor tal. A diferença de médias aqui no teste de hipóteses vai ter o 100 aqui, não vai ser simplesmente zero, né? Então, preste atenção com isso na hora que você elabora os seus testes de o que você quer provar, né? Ok, preciso calcular o desvio padrão ponderado, né, ou a variância ponderada, né? Então, tenho aqui, ó, primeira coisa, estimativa da variância do sigma ao quadrado, que eu sei que é igual em ambas as populações. Essa estimativa, no grupo de controle, vai ser dada pela função var. Essa função var já me calcula a variância com o n-1 no denominador, tá? Ou seja, o estimador não viesado, tá? Que é o que a gente tem que usar, né? Calculo, você tem essa estimativa primeira para a nossa variância. Agora, a estimativa sobre o grupo de tratamento, ó. Novamente, a função variância, e você tem uma estimativa igual a 10,11, né? Qual que eu uso? O 12,3 ou 10,12? Eu vou usar uma combinação das duas estimativas, porque as duas são estimativas não viessadas para o mesmo parâmetro, então não vou jogar fora nenhuma informação. Vou calcular a variância ponderada. Como é que eu pondero? Olha, cada estimador está ponderado pelos respectivos graus de liberdade, né? O n-1, lembra? Para o grupo de controle e para o grupo de tratamento. Aqui tem o mais, né? E divido tudo pelo total dos pesos, né? Pela soma dos pesos, ó, o NC mais o NT menos 2. Soma esses dois pesos aqui, ó, esse com esse, vai te dar o denominador. Então, é uma média ponderada das variâncias. Calculo, e essa média ponderada vai me dar 11,05. Então, essa vai ser a estimativa não viesada da nossa variância populacional, do sigma ao quadrado, que vale para as duas populações, né? Que mais? Para o cálculo do p-valor, preciso olhar a estatística observada na amostra. Lembra? A diferença amostral menos a sua esperança, que pela hipótese nula é zero, dividido pelo desvio padrão da diferença amostral, né? A diferença amostral é a diferença das médias amostrais. Então, antes de mais nada, vou calcular essas diferenças amostrais. Essas médias amostrais, perdão. Temos a média amostral do grupo de controle e no grupo de tratamento. Como calculo isso? Com a função min. Ó, as médias amostrais, então, são 11,16 e 16,12 no grupo de controle e tratamento, respectivamente. Com isso, eu venho e calculo a estatística observada na amostra. Percebe que eu estou tirando a raiz, ó, da variância da diferença amostral, né, de médias. Né, a diferença de médias amostrais, aliás, né? Percebe? 1 sobre NC mais 1 sobre NT, tudo multiplicado pela variância amostral estimada. Calcula a estatística, como sempre, é quase 4, então a gente já suspeita, está bem à direita, né, da distribuição, né? Bem à direita. É como se a gente estivesse, então, neste caso aqui, ó. Neste caso aqui. O meu p-valor vai ser dado, então, pela chance de obter, a partir dessas informações, e considerando que a hipótese nula é verdadeira, né? Qual é a chance de eu ter uma estatística t igual a 4 ou maior, né? Se essa chance for muito rara, eu vou suspeitar da distribuição, tá? Então, nós vemos aqui e calculo o p-valor. Agora você sabe que é pela diferença, né? Porque essa função pt de TOPS vai me dar a área esquerda de TOPS. E a área esquerda de TOPS é a área que está aqui em azul. E eu quero a área em verde, né? Então, essa área em verde eu vou obter pela diferença de áreas, tá? Então, eu venho aqui, calculo o p-valor. Vai dar um valor minúsculo, tão minúsculo que nem eu sei falar isso, ó. 0,03% de chance dessa amostra acontecer. É uma chance muito baixa, muito baixa. É uma amostra alien, quase que você ganha Mega Sena, né?
Não, né? Não. Então, se é tão rara assim, você suspeita da hipótese nula, portanto, você rejeita ele, né? Está esquisito demais, entendeu? É uma coisa muito. Pode acontecer? Pode acontecer, né? Mas é muito raro. E sendo muito raro, você rejeita a hipótese nula. Você rejeita ela a 10%, você rejeita ela a 5%, você rejeita ela a 1%, né? Se a gente rejeita a hipótese nula, significa então, de acordo com isso, né? Rejeito isso, portanto, eu admito como verdadeiro o que temos na hipótese alternativa, ou seja, sim, a média no grupo de tratamento no tempo de percurso é maior que a média no grupo de controle, portanto, o radar faz efeito e faz com que os motoristas dirijam a uma velocidade menor, né? E isso vai validar, então, investir num radar ali no tapetão, certo? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Conseguiu entender, Carol? Que bom. Ó, vai vir mais disso, né, até o fim da sua formação. Então, é bom mesmo o p-valor ficar claro. Tipo, eu sei que o poder do teste é muito difícil de entender, né? Precisa de tempo. Eu vou fechar a gravação, tá, gente? Que o exercício acabou e o vídeo fica longo, tá?